Então, vamos lá falar um pouco da palavra de Deus. Tem um texto aqui na Escritura, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28, o versículo de número 19 e o 20, para a gente abrir aqui esta reflexão, né? Essa ministração que eu entendo que é bênção para a minha vida e para a sua vida. Então, eu vou ler aqui estes dois versículos, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E diz mais: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus Cristo. Paizinho querido, eu nesta hora venho clamar ao Senhor, colocar minha vida em tuas mãos, porque tenho aqui uma missão, tenho aqui uma tarefa, tenho aqui, ó Deus, a tua palavra para poder expor, compartilhar com este ouvinte, com esta pessoa, com esta família. Que o Senhor esteja ungindo meus lábios e também os ouvidos, os corações, para que esta palavra caia em boa terra e ela possa ser como aquela semente boa que venha germinar e crescer uma grande árvore frondosa para dar muitos frutos, sempre para a glória e louvor do teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um tema, teria tantos temas para esta mensagem, mas eu pensei em um tema e quero compartilhar com vocês. É o seguinte: a igreja tem um rei todo poderoso. Este é o tema da nossa mensagem. A igreja tem um rei todo poderoso. Não é um rei qualquer, é o Rei dos Reis, que tem poder, mas não uma quantidade limitada de poder. Ele tem todo o poder. A igreja tem um rei todo poderoso. Exatamente isso. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, na Escritura, na Palavra de Deus, olhando aqui o versículo de número 19 e a parte A do 20, que diz assim: Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos. Foi num dos últimos momentos de Jesus, antes de ascender aos céus. Então ele passa essa tarefa para os discípulos, e ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ele diz mais, no versículo 20, na sua parte A, ele diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esta primeira parte é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu tenho um chamado de Deus como pastor e exerço aqui uma função eclesiástica. Através dessa transmissão, eu estou pregando o Evangelho, de alguma maneira ensinando a palavra de Deus, de alguma forma fazendo discípulos, e à medida do possível, periodicamente, sempre batizando almas, levando almas ao batistério para ser batizada, como Jesus assim nos ensinou. Mas esta missão não se resume só ao pastor, ao evangelista, aquele que foi consagrado, ungido como um líder. Não, mas esta ordem, esse conselho de Jesus é para todos nós que tivemos já um encontro com o Senhor, que já entregamos nossa vida para Ele, nós que já temos a mente de Cristo, né? Que já passamos por uma experiência com o Senhor. Logo, todos nós que temos a mente de Cristo, que nascemos de fato de novo, não é? Para uma nova vida com Jesus, que seguimos aí as pegadas de Jesus, como cristãos que somos, temos o dever de pôr em prática essa orientação do Senhor Jesus Cristo. Ide, pregai, ide, anunciai, ide, ensinai as pessoas, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que elas tenham uma nova vida, uma vida plena, uma vida abençoada, para que a minha presença esteja
na casa dessas pessoas, no trabalho, nas ruas da cidade, para que o Espírito Santo se manifeste. As pessoas precisam abrir o coração, as pessoas precisam entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo. E para isso, o Senhor está contando comigo e com você, levantou a mim, levantou a você, e vai levantar tantos outros, como tantos outros já têm sido levantados, para estar indo e pregar o Evangelho, anunciar as boas notícias do reino de Deus. Agora, o versículo de número 20, na sua parte B, Jesus disse assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, dos tempos. Que coisa maravilhosa, que afirmação maravilhosa, que nos traz segurança, essa afirmação de Jesus. Olha, e vocês entendam uma coisa: eu vou estar com vocês todos os dias, eu estarei com vocês o tempo todo, né? E isso é fantástico para mim, para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você moço, moça, você criança, você homem, você mulher. Olha que maravilhoso, que maravilhosa é a palavra de Deus, como isso nos traz segurança. Jesus afirmou, né? E eu estarei convosco sempre, até o final dos tempos, aleluia, até a consumação de todas as coisas. Uma afirmação maravilhosa que nos dá segurança e que gera em mim, gera em você, gera em nós esperança. Guarde isto. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo, ela nos enche de esperança. Se por um lado de segurança, por outro também de esperança. Agora, o grande desafio que eu quero fazer para você, que você faça junto comigo, porque eu estou pregando esta palavra porque o Senhor falou comigo através dela, e eu tenho procurado praticar, vivenciar essa escritura. Eu e você, nós precisamos e devemos hastear, levantar bem alto a bandeira da presença de Jesus, do Rei dos Reis, o monarca das nossas vidas, o soberano, aquele que eternamente, o monarca das nossas almas, Jesus Cristo, o Rei do Rei. Eu desafio você, meu irmão, minha irmã, ouvinte, a tomar posse desta palavra de Jesus. E eis que eu estarei convosco todos os dias, sempre, até o fim. O Senhor estará comigo e com você. Entenda isso. Olha que segurança, olha que esperança que nos traz isto. Como que nós vamos ficar com a bandeira da presença de Cristo abaixada, escondida? Temos que hastear ela bem alto e deixar ela tremular através do testemunho da nossa vida, da nossa experiência com Deus, da nossa experiência com o corpo de Cristo, em estar na presença de Deus, com a família reunida na casa do Senhor, louvando, cultuando, seja onde for, aonde a palavra de Deus estiver sendo ministrada, nós estarmos presentes e hasteando esta bandeira da presença do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, esse pensamento me traz à memória pensar um pouco sobre a Rainha Elizabeth, bem conhecida de todos nós, né? Vez ou outra estamos vendo aí através das mídias, programas televisivos, telejornais, sobre a Rainha Elizabeth. Esta mulher poderosa, soberana, está à frente do Império Britânico já por mais de 60 anos. Ela reina como a rainha dos britânicos lá na Inglaterra. Poderosa, soberana esta mulher, porque ela é a monarca lá da Inglaterra, e a sua monarquia se caracteriza na sua diligência, que é uma mulher cuidadosa, uma mulher zelosa, uma mulher prestativa, né? Uma rainha, ela se doa para servir o seu povo lá na Inglaterra, e através do relacionamento, se relacionando, suprindo a necessidade do povo, dando direção para aquele povo, proteção para o povo, segurança
para o povo britânico conforto e esperança. Só uma mulher, como a Rainha Elizabeth, que ao longo dos anos vem ali reinando, conduzindo a sua pátria de maneira excelente, porque ela tem poderes, ela tem soberania, porque ela é a monarca do povo, ali do povo britânico. E a bandeira britânica, olhe só, escute isso, a bandeira é uma declamação pública de que a monarca está presente com o seu povo. Por quê? Porque a bandeira da Inglaterra, ela é hasteada quando a rainha, a monarca, está residindo ali em Londres. E por ela estar ali residindo, presente com o povo, por conta da sua presença ali em Londres, morando ali, então a bandeira está sempre hasteada, tremulando, durante todo o tempo que ela está em Londres, dizendo e o povo proclamando: a rainha está em casa, a rainha está perto de nós, a rainha está conosco, a nossa monarca, esta soberana, esta poderosa, que cuida de nós, que zela por nós, que dá atenção por nós, que nos protege, que nos encaminha. Tremendo! Eu acho fantástico essa ilustração dentro desse contexto que nós estamos aqui ministrando, pensando juntos, fazendo uma reflexão sobre o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Não é só o poderoso, é o Todo-Poderoso, não é? Jesus Cristo, nosso Senhor, que não é um simples rei, mas ele é, de fato, o Rei dos Reis. Agora, nós, eu, você, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus, nós temos um bom exemplo de como nós devemos desfrutar e anunciar a presença do Rei dos Reis, o monarca das nossas vidas. Eu quero que agora você, junto comigo, reflita naquilo que o Espírito Santo vai falar conosco através do Espírito Santo. Deus vai falar conosco algo sobre o nosso grande rei, o Rei dos Reis. A igreja tem um rei todo-poderoso. Então, no Salmos de número 23, Davi, ele usou metáforas de um pastor junto com as suas ovelhas, e para descrever Jesus como o bom pastor, o perfeito anfitrião, cuidando do seu povo. Davi, perito em cuidar de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. E quando ele compôs o Salmos 23, ele tinha uma experiência daquilo que ele estava dizendo. E ele então faz essa comparação. Ele usou metáforas, né? Ele usou metáforas de um bom pastor com as suas ovelhas. Davi sabia muito bem o que era lidar com um rebanho, o que era lidar com ovelhas, e eu quero junto com você ler esses salmos. O Salmo 23 que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Diz Davi, no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, esse salmo é uma reflexão para mim e para você, dentro dessa introdução da palavra, e eu acho fantástico este salmo, que Deus tem falado muito comigo nesses tempos, através desse salmos que é maravilhoso para nossas vidas. No versículo de número 1, ele diz assim: o Senhor, ele é o meu pastor. Quer dizer, Davi entende bem esta coisa de se relacionar, né, com o rebanho, com as ovelhas que ele cuidava.
E justamente isso que ele está nos mostrando, que Jesus, ele é o bom pastor, como está escrito também na palavra de Deus, em João, né? Lá está escrito o quê? Que João 10:11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quer dizer que Jesus, como bom pastor, que deu a vida por mim e por você, está sempre aberto para se relacionar, né? O Senhor é o meu pastor, aquele que quer se relacionar, aquele que quer estar perto de nós, quer conversar, quer nos ouvir, quer falar conosco através da sua santa e bendita palavra. Eu acredito que Davi, junto com as ovelhas, lá no piquete, né? E a gente traz na memória, nos dias contemporâneos, um piquete bem ajeitado, um piquete bem bacana, bem cercadinho, com gramas bacana. Eu entendo que Davi conversava com as ovelhas e elas correspondiam, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, relacionamento. O Senhor é o meu pastor. Nós temos com quem nos relacionar. Jesus quer se relacionar comigo e com você. E ele diz mais: e nada me faltará. É importante esse relacionamento com Jesus, porque há uma certeza, nada vai nos faltar. Não vai faltar suprimento, não vai faltar sustento. O Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, aquele que pastoreia o seu povo, a mim e a você, homem, mulher, criança, moço, moça, nos relacionamos com Ele, Ele fica sabendo nossas necessidades, Ele responde a nós, de alguma maneira, através da sua palavra, do seu povo. Deus fala conosco através de alguém, de algum jeito o Senhor sempre fala conosco, se nós ficarmos na presença dEle. A palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, é recíproco, né? Então eu vou, o Senhor, ele responde, Ele fala. Eu peço, ele responde. Eu busco, eu acho. Eu bato, Ele abre a porta. Jesus é tremendo. Então, nada me faltará. Não vai faltar suprimento, não vai faltar o sustento. Você pode pensar como você quiser. Seus celeiros, na sua mesa, o pão de cada dia, a água que não vai faltar, o pão, né? E que também não vai te faltar saúde, não vai te faltar força, não vai te faltar porta de emprego. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor cuida de nós. Nós precisamos tomar posse disso, né? Nada me faltará. Fazer a nossa parte, porque o Senhor faz a dele. Eu sempre digo, né? O Senhor não para de remar. Agora, se só o Senhor ficar remando, nosso barco vai ficar dando volta, porque só Ele está remando. Mas se Ele rema e nós remamos, então o nosso barco vai deslizar em linha reta, no caminho certo, e é aí que nós precisamos estar, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Precisamos estar nesse caminho, precisamos estar com Jesus. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Relacionamento, se relacionar com o bom pastor, e há aí a promessa de que o suprimento, o sustento, em todos os sentidos, o Senhor há de suprir, de abrir portas e também de abençoar, não só a vida individual, né, de uma ovelha, mas do rebanho, da igreja. O Senhor é conosco, vem um novo tempo aí, e eu creio nisto, um novo tempo para a igreja, um avivamento para o corpo de Cristo. Eu estou aguardando isto, porque o avivamento ele é individual, é claro, né? Mas a gente crê que o povo de Deus há de se aquecer, de buscar o Senhor, para que haja um grande avivamento na igreja do Senhor, diante de toda a crise existencial que nós estamos aí vivendo. Versículo 2, diz assim o salmista: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Eu vejo 3 coisas aqui, ou melhor, eu vejo 4 coisas aqui. Eu vejo o pastor, eu vejo o pasto, eu vejo a água e eu vejo o descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então o pastor está lá com as ovelhas. O pasto também está todo pronto ali, né? Vamos pensar em uma fazenda que tem vários piquetes, que é preparado um piquete com a graminha ali de qualidade,
né? E o açude lá, o tanque de água, e um outro piquete em outro lugar, um outro piquete em outro lugar, e o pastor vai transferindo o rebanho, as ovelhas, de um aprisco para o outro, de um para o outro, né? Sempre em boas condições, com pastos verdejantes, com água para saciar a sede. E eu gosto de pensar, eu fico pensando, Davi, alguns momentos durante o dia com o rebanho se alimentava, o rebanho bebia água fresca, e eu entendo que em alguns momentos aquelas ovelhas se deitavam naqueles pastos verdejantes, observando o pastor observando as ovelhas, e as ovelhas em um descanso ao lado do pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que cuida do seu povo, que cuida da sua igreja, que nos leva para pastos verdejantes, que nos leva para água de descanso, e que nós podemos sim descansar nos braços do Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor. E o versículo de número 3, então, ele diz assim, o salmista: refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Veja, as nossas emoções e os nossos sentimentos precisam de cura diariamente. Vivemos em um mundo que somos atacados de todos os jeitos, nossa mente, nosso coração muitas vezes é bombardeado, nosso emocional fica a mil, muitas vezes ficamos irritados, no mundo que nós vivemos é assim, e por isso nossas emoções, nossos sentimentos precisam de cura diariamente. A nossa alma fica cansada e precisamos muitas vezes de descanso. Eu sempre que olho para esse texto, refrigera a minha alma, eu costumo lembrar e costumo citar o motor de um carro. O motor de um carro, quando ele é muito exigido, aceleração, estrada, ele vai aquecendo, e chega num determinado momento que ele aquece a um ponto que o termostato ele aciona e a água começa então no radiador circular pelas mangueiras, refrigerando esse motor que está sendo exigido. A hélice também funciona nesse momento, ela é acionada e ela traz aquela ventilação para o motor, é uma engenharia maravilhosa. E aí a água circula pelos tubos e o motor então refrigera, ele refresca e você segue viagem com seu conforto, ali ouvindo uma música, ligando um ar-condicionado, uma viagem com a família, aquela coisa maravilhosa, e o seu carro, ele vai bem, ele completa a viagem, e assim é eu e você, nesta jornada que nós estamos vivendo, nesse planeta, até a volta de Jesus. Quantos momentos eu e você estamos cansados, nosso emocional abalado, nossos sentimentos esgotados, abalados, ficamos cansados, a nossa alma fica cansada. Então Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou pegar esse fardo pesado seu e vou dar do meu jugo, que é leve e suave para você. Vale a pena estar com Jesus. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Vale muito a pena seguir as pegadas de Jesus. Mas vale muito a pena. Mas vale muito, já valeu até aqui, está valendo e vai valer a pena. Porque Jesus refrigera a nossa alma. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16, está escrito: não desanimem, não desanimem. Ainda que algo exterior tenta nos corromper, o nosso interior se renova dia a dia, disse Paulo à igreja de Corinto. Meu irmão, minha irmã, ainda que este mundo nos assedeie, ainda que esse mundo jaz na mão do maligno, ainda que o sistema seja ruim, ainda que vivemos uma crise existencial, ainda que exista pandemias, ainda não importa. O Senhor não tem nos abandonado. O Senhor está comigo, está com você, refrigerando a minha e a sua alma. Refrigerando. Não desanime, disse Paulo. Ainda que algo no exterior, no sistema deste mundo, tentem nos sufocar. Eu e você e eu, nós temos o nosso interior
o Espírito Santo de Deus, que nos renova, que nos fortalece, que nos dá vida, que nos dá vigor, que nos coloca para cima, que nos faz voar como águias, não como pardais como era antigamente. Hoje nós voamos como águias por causa do Espírito Santo, que nos leva para dimensões maiores, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer. O Deus que nós servimos é um Deus altaneiro, um Deus altíssimo, um Deus celeste, santo e poderoso, que cuida do seu povo e da sua igreja. E ele diz mais: guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelas veredas da justiça. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo de muita injustiça, corrupção, safadeza. Nós vivemos em um mundo que não podemos confiar nos políticos que deveríamos confiar, que deveriam trabalhar para o povo, para abençoar o povo. Infelizmente, mas diz a palavra de Deus: guia-me pelas veredas da justiça. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Que eu e você temos, que Jesus, que em Jesus, que com o Rei dos Reis, nós temos direção, nós temos o caminho certo. Guia-me pelas veredas da justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Caminhar com Jesus, caminhar na presença do Senhor, caminhar observando a palavra de Deus, ensinando nossos filhos, cuidando da nossa família, da igreja na qual fomos chamados para estar debaixo do guarda-chuva dela, da unção da igreja local na qual fomos chamados. Então nós vamos ter uma direção exata, certa, vamos ter um caminho para caminhar, porque Deus vai enviar seus ministros, seus educadores, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, um povo abençoado, para cuidarmos uns dos outros, orarmos uns pelos outros. Para quê? Para que nós estejamos no caminho certo. Guia-me pelas veredas da justiça. Direção, caminho certo. E ele diz mais: por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Sabe, Deus é um Deus que tem projetos. Sabe? Deus é um Deus que tem projeto. Então, ele tem propósito. E ele faz isso por amor ao propósito do projeto dele. Deus, ele tem projetos de ter uma grande família, com muitos filhos parecidos com Jesus. Então, por amor do nome dele, nosso Deus é um Deus de caráter, é um Deus fiel. E ele age na minha vida e na sua vida com propósito, para que se cumpra o projeto eterno de Deus. E Davi, no versículo 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu penso que Davi está dizendo que nós temos provisão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Em 2010, há 10 anos atrás, eu fui fazer uma cirurgia delicada, e eu me lembro muito bem daquele dia como se fosse hoje. E eu fui para a mesa da cirurgia, apreensivo, sabendo que ia tomar uma anestesia geral, uma cirurgia delicada, num local delicado. E eu estava com o Senhor orando, falei com Deus ali no leito, na hora de tomar a anestesia. O médico se aproximou, falou que eu ia dormir, e passa tantas coisas na cabeça da gente. E eu falei com Deus, e o Senhor me levou para um lugar onde tinha uma praia muito bonita, e eu vi as ondas balançando, o barulho do mar, e ali eu fui falando com o Senhor, entreguei minha vida nas mãos de Deus ali. De repente eu apaguei. Estava no vale da sombra da morte, do perigo. Mas aí eu acordei, depois de algumas horas, já estava com a cirurgia pronta, e quando eu abri os olhos que eu acordei, eu falei: obrigado, Senhor. E eu entendi que o Senhor estava comigo, porque a promessa dele está conosco em todos os lugares e o tempo todo. E foi tremenda a cirurgia, tudo maravilhoso. Faz 10 anos, não ficou sequela nenhuma da cirurgia, porque o Senhor cuidou de mim, porque o Senhor tomou aquele bisturi na mão e fez a cirurgia com a mão do médico. Como é bom
ter o médico dos médicos. Como é bom ter a vida na mão do médico dos médicos. E Davi continua: não temerei mal nenhum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Temos a proteção. A rainha protege, a rainha Elizabeth protege o povo britânico, de alguma forma, de alguma maneira. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o monarca das nossas vidas, o Todo-Poderoso, o Soberano, Ele nos protege. Ele é um escudo para mim e para você, aonde quer que nós vamos. A nossa frente, a nossa retaguarda, nossa direita, nossa esquerda, nosso entorno, uma roda de fogo, aonde o inimigo não pode tocar. Ele pode estar bramando ao nosso redor, ao nosso redor, mas o Senhor está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E o Senhor nos guarda. O Senhor então nos protege. Não temerei mal nenhum, porque o Senhor nos protege. Porque tu estás comigo. Quer dizer, a proteção é porque o Senhor está comigo e com você. Isso significa que nós temos um Deus fiel. Fidelidade. Isso traz conforto para mim e para você. Conforto. Porque temos um Deus fiel. Temos um Deus que está conosco. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você, minha irmã. Na sua casa, no seu trabalho, nas ruas da cidade, no seu automóvel, no seu escritório, com você, mulher, aonde quer que você esteja, na cozinha ou no tanque, o Senhor é com você. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. E Ele diz mais: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse cajado. O cajado do Senhor nos consola. Davi, com certeza, como pastor, ele tinha um bordão, ele tinha um cajado. E nós sabemos que o cajado ele tem a parte inferior e a parte superior. A parte inferior é aquela que vai no chão, que é para firmar o cajado. Mas também serve para espantar os predadores, para não tocar nas ovelhas. Mas também serve para dar uma correçãozinha nas ovelhas, se for preciso. E também tem a outra parte, que é a parte superior, que parece um cabo de guarda-chuva, que é onde o pastor apoia a mão. Ele apoia a mão, mas também serve para quando a ovelha quer dispersar, ou cair num abismo, ou correr para o lado de um perigo, o pastor então vira o cajado e com o gancho ele puxa a ovelha para perto dele, para junto do rebanho. Jesus é o bom pastor. Ele também tem um cajado. E ele nos disciplina. Ele nos corrige. Como é bom quando a palavra nos corrige e nos exorta. Hoje, nos dias contemporâneos, muitos ficam com raiva quando a palavra fala com ela. As pessoas chegam a dizer que o pastor está falando para ela. Não quer ser exortada. Mas Jesus, ele está com um cajado, disciplinando seu rebanho, suas ovelhas. E muitas vezes a ovelha fica meio que triste, meio que aborrecida. E Jesus, cheio de amor e de compaixão, então ele vira o cajado com a parte curvada, e ele pega a ovelhinha e traz para perto dele, para cuidar dela, para tratar das feridas, para abençoar. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso é esse, que Deus fantástico é esse, que eu e que você, nós temos. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A figura de linguagem aqui é de um banquete que eu vejo para a celebração. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então nós pensamos em um banquete para a celebração. E aí eu me lembro daquele grande dia que vai chegar, que vamos participar da ceia, da boda do Cordeiro. Jesus estará conosco nessa mesa. Então vai ser maravilhoso este tempo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso quer dizer que nós temos esperança. Você não precisa ser um desesperançoso.
Você tem que ter esperança. Há uma promessa do Senhor Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Um banquete, uma mesa que está sendo preparada. E um dia a sua igreja estará com Ele diante desta mesa para a grande ceia do Senhor. Aleluia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deixa os adversários. Deixa perseguir. Deixa te acusar. Deixa apontar o dedo, ore, abençoe, descanse no Senhor. Há uma mesa, há uma celebração. Aleluia! Quem ri por último, ri melhor. Vamos orar para que todos estejam rindo naquele dia, né? Todos possam, de fato, estar rindo naquele dia. E diz mais, unges minha cabeça com óleo. Unges minha cabeça com óleo. Ou seja, consagração, né? Ungir a cabeça com óleo significa consagração, ou seja, é a generosidade, a hospitalidade do Senhor cuidando do seu povo, cuidando de mim, cuidando de você, como um bom médico cuida do seu paciente. Jesus é o médico dos médicos. Ele é perito em bondade, em misericórdia, em socorro, em hospitalidade. Ele é o grande hospitaleiro. Ele é de uma generosidade sem tamanho e sem medida. E ele diz mais, no finalzinho do versículo 5, na parte C, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Quer dizer o quê? Abundância. Jesus disse que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio trazer vida abundante, vida plena, vida próspera. É isso que Deus tem para a sua igreja. É isso que Deus tem para mim e para você. Nós temos que tomar posse desta palavra, da palavra de Deus. O meu cálice transborda. Deus vai abençoar a tua vida, meu querido, minha querida. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar sua casa, sua família. Vamos declarar isto. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um rei que está comigo todos os dias, o tempo todo. Se a rainha Elizabeth está com o povo britânico, quem está com o povo de Deus é Jesus. Eu estarei convosco, estarei com vocês todos os dias, até a consumação de todos os tempos, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, o meu cálice vai transbordar, porque eu tenho um Deus grandioso, poderoso, dono do ouro, dono da prata, que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Eu não posso ter longevidade se o Senhor não me der. Eu dependo do Senhor. Eu amo Jesus. Cada dia mais eu aprendo a amar mais o Senhor Jesus. E eu desafio você, junto comigo, servir ao Senhor com amor de todo o nosso coração, desenvolvendo esta escritura na nossa vida e também na nossa família. E o versículo de número 6 diz assim a palavra de Deus: bondade e misericórdia significa que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. O amor infalível do Senhor, amor infalível, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? Segurança para mim e para você. Segurança. Certamente me seguirão todos os dias da minha e da sua vida. O Senhor está dizendo para nós que com Ele nós estamos seguros. Muito seguros. Não precisamos nos preocupar. Se a nossa vida está nas mãos dEle, nós temos segurança. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Isso quer dizer que há uma morada eterna. E Jesus também falou sobre isso. Que Ele iria para o Pai e que iria nos preparar lugar. Para que aonde Ele estivesse, com Ele também nós estivéssemos. Há uma morada, meu irmão e minha irmã, eterna. Para mim e para você. Paizinho querido, em nome de Jesus, sou grato ao Senhor por esta hora maravilhosa, em poder compartilhar, e a todos que ouvirem e verem este vídeo, que o Espírito Santo
possa ter falado, falar profundamente, tratar no coração, na vida de cada um, na família de cada um, que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir grande e poderosamente para que tudo que nós desenvolvemos aqui seja uma realidade na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos o teu nome e somos gratos por esta oportunidade ímpar e maravilhosa. Amo vocês em Jesus.